Eu vim aqui hoje para a gente refletir sobre uma história muito bonita, né, da palavra, que é a história de Marta e Maria, né? Marta e Maria, eu tive acesso a ela há algum tempo e aquilo ficou guardado dentro de mim, porque eu sempre me identifiquei muito como Marta e eu acho que a maioria de nós nos identificamos assim também. E aí eu falei, eu acho que a primeira live, oi Gagá, a primeira live oficial, assim, depois de contar, né, a minha história, tinha que ser sobre elas, né, sobre as irmãs de Lázaro. E para mim é muito importante. Ela não é um livro, né, da Bíblia, ela tá aqui no meio de Lucas, ela tá aqui em João, então a gente tem uma divisão, então eu vou contar um pouco dessa história e vou voltar porque a gente precisa refletir sobre ela, né? Então, primeiro eu vou fazer essa leitura aqui e aí a gente vai refletindo por partes dessa história linda que é contada. Então aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a Deus por estar sendo usada como instrumento da palavra dele, né, para levar essa palavra, porque ele tem me capacitado diariamente para isso. Então, estar levando essa mensagem tem sido muito importante para mim. Eu tenho conseguido acessar muitas coisas lindas, né? Eu sou esse testemunho vivo e eu agradeço muito a Deus por isso, por estar sendo esse testemunho, né, dessa obra maravilhosa que Ele faz na vida da gente. Então, meu primeiro agradecimento aqui é a Deus. E, em segundo, eu quero agradecer a quem estiver aqui e quem vai receber isso depois, né, porque a gente faz a live e ela também fica para outras pessoas posteriormente. Então, aqui agora eu quero ler o Evangelho de Lucas. A gente tem aqui Lucas 10, né, de 38 a 42. Então a gente pega esse versículo e começa com ele. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num vilarejo. Certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que ficou sentada aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, preocupada porque tinha muito serviço, ela se aproximou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para fazer o serviço? Fala, pois, para ela me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se agita com tantas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então aqui, nessa parte da história, né, que vai continuar mais adiante e a gente vai refletir sobre essa continuação, aqui a gente tem duas mulheres, uma que está servindo, né, o tempo todo, ela serve, ela cuida da casa, ela vai, ela arruma, ela quer receber Jesus da melhor forma, então ela está empenhada naquilo ali, mas nas tarefas, para executar tudo aquilo, né? Então, ela sustenta todo o ambiente, mas ela faz isso tudo muito cansada, né? Sobrecarregada. E ela pergunta a Jesus se não incomoda que a irmã dela não faça nada, né? Esteja ali sentada ouvindo a palavra dele. Então, assim, Marta, nesse momento, tem sido uma mulher como nós, né? Que dá conta de tudo, que tá arrumando, tá levando o menino, tá buscando, tá arrumando a casa, sai do trabalho. Então, quando Marta serve, ela serve cansada, ela serve com aquele peso, né, do servir, e quando ela pergunta para Jesus, Jesus não corrige, fala: Marta, para de trabalhar. Não, ele não faz isso, né? Ele chama a atenção dela apenas para prioridade.
a prioridade que Marta está dando ao serviço, enquanto Maria dá prioridade a ouvir a palavra, né? Quando Maria senta e ouve, ela quer beber da fonte, ela quer receber aquilo de melhor. Pensa a oportunidade de ter Jesus em casa, né? Maria enxergou essa oportunidade e foi lá ouvir. Então, quando Jesus fala assim, andas inquietas e não te preocupas com muita coisa, é porque ela tá ali naquela loucura, né? Então, essa correção de Jesus, ela não é no sentido de pedir que não faça, né? Porque não dá para parar, gente. Não dá para parar o nosso dia a dia, não dá para parar de fazer as coisas em casa, não dá para falar, vou apenas desfrutar. Não é assim. A gente tem que dar conta, mas desde que aquilo não seja um peso tão grande, desde que aquilo não seja uma carga, né, tão forte quanto o servir cansada, né? Mas o cansada não é cansaço físico, é o emocional. Então, buscar, né, parar e ouvir é dar um tempo nessa dor, nesse cansaço e ir em busca da palavra de Deus, né? E aí, quando Maria faz isso, ela simplesmente para. Ela para e vai escutar, né? Aos pés de Jesus ali. Ela quer ser nutrida por essa palavra dele que vem de uma forma tão importante e tão plena. Jesus está na casa delas, né? Olha que maravilhoso. Ele sempre bate antes de entrar, viu? Então, se a gente não abrir a porta, ele não vai entrar. E abrir a porta é abrir a porta do nosso coração, do nosso eu ali, para que Jesus possa agir naquele momento. E Maria, ela é exatamente isso. Ela é exatamente esse momento que a gente para e ouve, né, a palavra de Deus. Quando a gente dá esse acesso para ele, eu vou parar um pouco essas minhas atividades que estão na rotina, que são obrigatórias. Eu vou parar aqui um pouco e vou dar essa atenção que Deus está me pedindo, né? Que Jesus pede para mim. E aí a gente vai para João 11, né? De 20 a 29, porque a história continua depois disso aqui. Aqui vem a outra parte, né? Quando Marta ouviu porque Lázaro, o irmão delas, havia morrido. Então, Jesus chega e aí quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, quando Marta disse isso, né? Tendo dito isso, Marta saiu e foi discretamente chamar sua irmã Maria. E lhe disse, o mestre está aqui e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Então aqui a gente já passa por um outro ponto muito importante, que é a parte onde nós temos duas situações. A primeira situação é onde Marta, ela foi primeiro que Maria, né? Aqui Marta foi, só que ela foi dizendo que conseguia crer na ressurreição do irmão dela no último dia, né? Aqui a gente tá vendo uma Marta que fala, não, eu creio, lá na frente vai chegar o meu milagre, né? No último dia vai chegar o meu milagre. E aí a gente
tem Jesus afirmando para ela que quem crer nele e no poder dele, né, vai receber o seu milagre. Não apenas no fim, não apenas lá na frente, a gente recebe aqui, a gente recebe em vida, né? Eles falam, você planta e colhe aqui. Sim, a gente planta e colhe aqui. Existem várias outras passagens que falam sobre isso. E aqui a gente tem essa Marta que é como se ela quisesse pôr um tempo em Jesus, né? No agir dele. Não, eu sei que o Senhor vai agir lá quando ele ressuscitar, no último dia. Mas não é assim que funciona, né? A gente precisa crer no milagre naquele momento, porque Jesus tem poder para exercer esse milagre. E aí a gente tem uma segunda situação que é Maria. Maria não foi de pronto, mas ela foi assim que ela foi chamada, né? Então essa Marta, que é a mulher que vai e tenta controlar o tempo de Deus, nesse momento Jesus fala para ela assim, quando Jesus fala que vai ressuscitar o irmão dela e tudo, e vai até o túmulo, Marta diz para ele, Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, está cheirando mal, já são 4 dias. Jesus disse, eu não lhe disse que se acreditar você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao alto e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão aqui presente, para que todos acreditem que tu me enviastes. Então aqui, perante todos, Jesus diz, né, para Marta o quanto ele é poderoso. E aí a gente tem aqui, dentro dessa reflexão, a parte onde fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus fala isso, ele está mostrando que nele tudo é possível. Nós conseguimos muito pelo poder dele, né? Se a gente crê de verdade. E aí, nós vamos para a segunda parte, que é onde Maria foi após ser chamada. Então, ela levantou e foi. Ela foi por ter sido chamada. Ela teve um momento muito decisivo que foi atender ao chamado do Senhor. E quando Jesus chama, ela estava no meio da dor, do turbilhão de ter perdido o irmão dela, sabe? E em meio à dor, ela ainda assim atendeu ao chamado de Jesus. Então, essa é a grande questão da nossa vida, é atender ao chamado dele em meio à nossa dor, né? Ele nos chama em meio à rotina, em meio ao cansaço, à doença de um filho. Ele quer que a gente ouça o chamado dele nesse momento. Há uma instabilidade no casamento, há uma instabilidade emocional. Deus está nos chamando em meio à dor. E aí aqui a gente precisa cair aos pés dele e estar com ele, porque a ele pertence a glória de nos salvar. Então, são duas mulheres que atendem ao chamado de formas diferentes, né? E elas são atendidas de forma diferente, mas Deus não exclui, Jesus não exclui nenhuma das duas. A gente tem aqui duas questões muito fortes, né? Mas quando a gente atende ao chamado no meio da dor, né? Aí Lázaro levanta e vem para fora, né? Então ali acontece o milagre. Então depois do milagre concebido, existe mais uma parte, e essa parte também é uma parte muito importante, né? Que é a parte onde a gente vem em João 12, de 1 a 8, e aqui a gente tem uma parte muito importante que depois que Lázaro ressuscita, né? A notícia se espalha, obviamente, lá. E aí Jesus passa a não andar mais em público, porque ele passaria a ser perseguido. Então ele se retira, né, para uma região próxima e permanece lá até a Páscoa dos judeus. E aí 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta para Betânia e vai
até a casa de Lázaro, Maria e Marta, onde eles oferecem um jantar para ele. E aí aqui acontece uma outra parte muito bonita, que é a parte onde então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Aqui a gente já tem uma passagem linda, que é o quê? A cura, o milagre aconteceu, né? Maria conseguiu ver a vida novamente surgir após a ressurreição do seu irmão. Então, quando a gente recebe a nossa cura, quando a gente de fato se entregou no meio da dor, a gente parou tudo que a gente estava fazendo, né? Com aquele cansaço, com toda aquela questão que nos envolve no nosso dia a dia, a gente para no meio dessa dor e vai. E aí, quando a gente para em meio à dor, atende esse chamado e recebe o milagre, a gente está curada. E aí, a partir desse momento, quando Maria lava os pés do nosso Senhor, ela reconhece ali esse novo tempo, né? O tempo da glória. Por quê? Porque ela deu a Jesus o melhor que ela tinha, que era aquele perfume. Ele era um perfume muito valioso, tanto que Judas, né, querendo pôr a mão aí no dinheiro, queria que eles vendessem esse perfume e usando a desculpa de dar esse dinheiro aos pobres. E então, assim, Maria ofereceu aquilo de mais valioso que ela tinha para Jesus. E aí, quando ela unge os pés de Jesus, ela enxuga com seus cabelos, e os cabelos das mulheres naquela época eram a sua honra, né? Então, isso aí, ela entrega o melhor e ainda enxuga com os seus cabelos, mostrando ali para todos o quanto ela estava entregue àquele milagre, aquilo tudo que Jesus representava na vida dela. Então, eu vejo aqui um ato de ousadia, né? Que é reconhecer a cura. E quando a gente reconhece a cura e a gente acessa esse milagre, quando a gente acessa essa glória, a gente quer que todo mundo acesse. E aí você quer conversar, você quer dizer, você quer... Porque você recebeu de fato a cura, você recebeu a glória de Deus. E aí você quer trazer todo mundo para que todo mundo possa viver aquilo. Então, quando as pessoas falam para mim assim, por que você está fazendo isso? Você está se expondo e tal. É porque eu gostaria muito que todo mundo sentisse tudo aquilo que eu tenho sentido, toda essa glória, todo esse amor que Deus tem por nós, sabe? E isso tem que ser propagado, isso precisa ser propagado. Vai e fala, né? E conta para todo mundo. Porque quando a gente faz esse trabalho, a gente está tentando ajudar outras pessoas que ainda estão na dor, que ainda estão envolvidas ali na sua rotina, ainda estão envolvidas nos seus afazeres. E dentro de tudo isso, tem um filho cansado, então tem rotina, tem trabalho. Meu filho é pequeno, eu não consigo ir à igreja. Eu não consigo ir no grupo de oração hoje, eu trabalhei muito o fim de semana, estou exausta, exaurida e não consigo ir. E eu tenho certeza que Deus vem até nós também, de alguma forma. E esse é o trabalho que eu fui chamada para fazer, sabe? Nós estamos aqui criando uma comunidade, né? Para que nós todas possamos caminhar juntas exatamente dentro dessas mesmas dores, né? Desse mesmo cansaço, porque uma segurando na mão da outra, eu tenho certeza que a gente tem uma força muito grande, a gente compartilhando dores e compartilhando curas também nós temos. Então nós vamos continuar esse trabalho, isso vai ser divulgado aqui, a construção dele vai ser divulgada aqui. E eu gostaria muito assim que continuem acompanhando, né? Talvez não dê para estar presente na live, mas assista depois, encaminhe para alguém que você gostaria que ouvisse tudo isso, porque tudo que é dito aqui não sou eu que estou dizendo. Todas as vezes que eu venho fazer esse trabalho, eu peço um direcionamento, eu peço que Deus faça
me faça de instrumento da sua palavra. Então, tudo aqui que é dito é pela glória dele, não é nada meu, não é nada da Fabiana, tá tudo escrito aqui. E ele só me entrega e eu repasso, sabe? Então, que eu possa vir repassar. Vocês desculpem que hoje a luz não tá muito boa, mas que eu possa vir repassar tudo isso que Deus quer que eu faça dentro da vida de quem Ele precisa que seja feito. Então, quinta-feira, 9 horas da manhã, nós teremos outra live, né? Eu vou estar aqui refletindo outra passagem que eu vou pedir para que Ele me encaminhe, né? Para que a gente possa aí beber mais um pouquinho direto da fonte viva que é Jesus, e que a gente possa continuar fazendo isso todos os dias, ouvindo um louvor, assistindo um filme, porque existem várias formas de chegar até Deus, né? Jesus é o caminho, e se hoje eu estou aqui conseguindo ler a Bíblia e conseguindo entender, não foi sempre assim. Isso, na verdade, é bem recente. Eu tinha, inclusive, muita dificuldade de entender o que estava escrito aqui. Eu não conseguia. E agora esse hábito faz parte de mim, porque eu quero me saciar, eu quero beber da fonte, e eu quero que isso seja todos os dias. Eu não quero que isso seja só um pouquinho, ou que isso seja passageiro. Então, eu vou continuar, eu vou perseverar no meu trabalho aqui, porque eu tenho certeza que quem precisar da minha mensagem vai receber ela, né? De uma forma ou de outra, sendo enviado por alguém. Então, contarei outras histórias, porque quando a gente conta histórias, elas ficam na nossa memória. Então, todas que eu ouvi até hoje ficaram na minha memória. Todas que eu assisti com os meus filhos aqui em casa, né? Naquele programinha que eu mostrei para vocês, que é o Superbook, ficaram dentro de mim. E então, contar histórias cria memórias, né? E é o que eu estou fazendo aqui hoje, que eu pretendo continuar fazendo nessas lives que eu farei 2 vezes por semana. Então, na próxima quinta às 9 da manhã, eu estarei aqui de novo, falando para vocês. Vai ter dia que não vai ter muito recurso, não vai ter muita luz, vai ser de qualquer jeito, mas eu vou estar aqui, que seja rapidinho, que seja um pouco, mas eu estarei fortalecendo esse trabalho que eu me propus a fazer. E eu termino aqui agradecendo a quem esteve aqui, a quem vai assistir depois. Muito obrigada por você estar dedicando esse tempo a assistir essa live, e que Deus siga me conduzindo. Eu agradeço a Ele todos os dias por Ele estar me usando, né? Por Ele estar fazendo esse trabalho tão perfeito em minha vida, porque tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável, né? E é só isso que eu tenho a agradecer e convidar para que estejam aqui na próxima live, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada de coração, e nos encontramos para mais histórias juntas aí, tá? Só não vou falar para tomar um café, porque o café agora deixa a gente acordada. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, na terça-feira às 9 da manhã. Na quinta-feira às 9 da manhã.